No vídeo de agora a gente vai trazer detalhes da operação entre Flamengo e Everton da Inglaterra pelo meia Alcaraz. Nós vamos trazer aqui no vídeo para vocês avaliarem se foi um bom negócio ou não para o Flamengo. E eu vou contar um bastidor envolvendo essa negociação aí, porque parece que a diretoria do Flamengo foi bem em relação à negociação. Tem também uma relação do Flamengo sendo construída com representantes da Liga Árabe. Temos também informação de um preparador de goleiros do Flamengo deixando o Flamengo e indo para o Santos. Pois é, e para mim é uma perda importante, tá? Os relacionados do Flamengo para pegar a Portuguesa nessa quarta-feira em Uberlândia. Informação sobre Lohan, entrei em contrato com Madureira, com o presidente do Madureira, que tem 30% do meia atacante Lohan, e nós vamos falar aqui para vocês o que ele me disse. Ele me contou como é que vai ser essa venda de Lohan, como é que fica a divisão. Tem também uma renovação de contrato bem encaminhada no Flamengo, a pedido de Felipe Luiz. Pois é, trabalhou com o jogador, inclusive, na categoria de base também. A gente vai trazer todas essas informações para vocês aqui agora. Mas antes, faz se você quiser. Claro, se você quiser, vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal, ativa a notificação, tá? O sininho aí. Toda vez que eu publicar um vídeo, você será comunicado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. E também não deixe de compartilhar o vídeo, porque você compartilhando nos grupos de amigos, familiares, mais gente assistindo e mais gente conhecendo o canal, mais gente se inscrevendo e com isso o canal vai ganhando mais inscritos. Vamos para as informações, galera? Uma relação importante sendo construída, tá? O Flamengo recebeu ontem, segunda-feira, representantes da Liga Árabe de Futebol que estão fazendo um tour pelo Brasil. A comitiva do Saudi Pro League destacou que a reunião com o rubro-negro é um passo importante para fortalecer os laços com a cultura do futebol brasileiro. Os sauditas também fizeram questão de ressaltar que têm interesse em estreitar relações com grandes clubes do Brasil, como o Flamengo, aproximando ainda mais a Saudi Pro League com o país. Para mim, isso aí é sensacional. Nunca é demais você ter esse network, essa relação, ainda mais com um grupo extremamente importante. A gente sabe como eles estão investindo no futebol lá no mundo árabe. Vídeo que vem acontecendo aí nos últimos tempos. Inclusive, o próprio Neymar estava lá. Cristiano Ronaldo foi pioneiro, está lá até hoje fazendo sucesso. Inclusive, amanhã, dia 5 de fevereiro, é aniversário do Cristiano Ronaldo, simplesmente, na minha opinião, o maior atleta. Eu não estou falando o maior jogador, o maior atleta. Exemplo de atleta é o Cristiano Ronaldo da história de todos os esportes. Pronto, falei. Se você concorda ou não, cada um tem a sua opinião, mas o Cristiano Ronaldo é isso que ele representa para mim. Vamos para as informações aqui sobre Alcaraz. O Everton, enfim, anunciou a contratação de Alcaraz junto ao Flamengo. Após o anúncio, eu tive acesso aos detalhes dessa operação. Como é que ficou combinado entre Flamengo e Alcaraz? Ele foi por empréstimo até o fim dessa temporada lá na Europa, ou seja, até o meio do ano. E até o meio do ano ele tem a seguinte meta para se tornar obrigação de compra: 6 jogos como titular. Ficou dessa maneira, 6 jogos como titular, e aí o Everton é obrigado a comprá-lo. Mas comprá-lo por quanto, Vene? Calma, eu vou contar, calma, sem ansiedade. O valor da obrigação de compra é de 15 milhões de libras. E ainda tem mais 3 milhões de libras em bônus, se ele for comprado, e durante o período que ele ficar no Everton, ele batendo essas metas aí em bônus, o Flamengo ganha mais 3 milhões de libras. Ou seja, a operação pode chegar a 18 milhões de libras, que na cotação de hoje dá 130 milhões de reais. Forma de pagamento em parcelas durante 3 anos, tá? O Flamengo pagou quanto para ter o Alcaraz? Ainda iria pagar, porque também era parcelado, junto ao Southampton, 110 milhões de reais, na cotação da época, dos 20 milhões de dólares que ficou acordado. Tá? Além do empréstimo do Vitor Hugo, que está atuando em um dos times do grupo lá do Southampton, lá na Turquia. Pois bem, galera, essas são as informações. E olha, quando ele viajou para fazer os exames, estava combinado uma outra forma. Eram 8 jogos como titular e o Everton poderia devolver o Alcaraz
se ele se machucasse, ou seja, o Flamengo poderia ficar no prejuízo. Mas, aí foi uma jogada de mestre, eu não sei de quem, eu vou botar a diretoria do Flamengo, tá? Deve ter sido o José Boto, que é ele que está negociando. Quando o jogador foi aprovado nos exames, já estava lá, ali nas trocas de minutas de contrato, o Flamengo conseguiu reduzir o número de jogos para 6, ao invés de 8, e essa cláusula de proteção conseguiu inserir em contrato, que se ele se machucar, o Flamengo está protegido, num ponto de vista contratual. Não me deram detalhes de como seria essa proteção. Vou dar um exemplo. Aí o tempo que ele ficar inativo, aí depois ele é emprestado com essa obrigação de... Não sei, eu estou aqui mencionando um exemplo, mas o Flamengo está protegido contratualmente caso ele se machuque durante esse empréstimo aí, antes de bater a meta para a obrigação de compra. Quero a opinião de vocês. Vocês acharam um bom negócio ou não? Podem comentar à vontade aí. Vamos lá, porque o Flamengo perdeu um grande profissional nessa terça-feira, que inclusive, galera, é um dos melhores, considerado por muitos o melhor do futebol brasileiro. Ele estava no Flamengo já há um longo período. Ele pediu para sair porque ele aceitou uma proposta do Santos. Pois é, o Flamengo divulgou nas redes sociais que o treinador de goleiros Rogério Maia aceitou uma proposta do Santos e está deixando o cargo. Com isso, ele já não participou das atividades dessa terça-feira. O Flamengo agradeceu a ele durante todo o período. E aí eu fui apurar o que o Flamengo vai fazer agora. Vai contratar alguém? O que vai fazer? E o que me falaram não vai contratar ninguém. Quem vai se tornar o primeiro preparador de goleiros, o preparador de goleiro principal, é o Thiago Heller, que estava como auxiliar do Rogério Maia, e um preparador de goleiros do Sub-20 vai subir e vai se tornar auxiliar do Thiago Heller. A ver como é que vai ser. Eu, particularmente, contrataria outro, porque o período que o Thiago Heller ficou como preparador de goleiros principal, tinha muita crítica na ocasião. Ele vai ter essa chance aí para mostrar que as críticas foram em vão, que ele evoluiu nesse período que ele foi auxiliar do Rogério Maia. Mas eu contrataria outro, tá? Pelo menos eu estou dando a minha opinião aqui. Acho que não vale confiar nele. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. Espero que o Thiago Heller consiga dar conta do recado. Lista de relacionados para pegar a portuguesa, galera. Alan, Ayrton Lucas, Carbone, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Felipe Tereza, Guilherme, Gustavo, João Alves, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Nanete, Lucas Vieira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pablo Lúcio, Chola e Wallace Ian, ou seja, Felipe Luiz rodando muito o elenco, tá certo, tá? Muitos jogadores não foram relacionados, para mim tá certo. Final de semana, no sábado, tem o Fla-Flu, primeiro Fla-Flu da temporada, o Campeonato Carioca vale para isso mesmo, tá? Para gerar o elenco, testar jogadores, dar ritmo de jogo para o Everton Cebolinha, por exemplo, o próprio Danilo, que acabou de chegar, poder analisar outros jogadores, o Luiz Araújo, que vem sendo importante, mas entrando no segundo tempo, acho que pode ser titular também, o próprio Juninho, que foi contratado nessa temporada. Então acho que a estratégia de Felipe Luiz está perfeita, até porque é uma viagem, né? Eles foram para Uberlândia para jogar esse duelo. Já expliquei aqui para vocês por que será em Uberlândia. A Portuguesa vendeu o mando de campo e o Flamengo também ganha uma boa quantia financeira, cerca de 2 milhões de reais, por aceitar essa ida para Uberlândia. Então, galera, eu particularmente achei correta a decisão do Felipe Luiz. Outro assunto: um dos empresários de Lohan entrou em contato com a diretoria do Madureira para chamar o presidente para uma reunião e comunicar que o meio atacante está perto de se transferir para o CSKA. O mandatário do Madureira me confirmou isso, porque eu entrei em contato com ele, tá? O Flamengo, você já sabe, é dono de 70%, o Madureira é dono de 30%. Perguntei para ele como é que seria essa quantia, essa divisão da quantia, caso o Flamengo finalize a venda, o que está muito próximo, tá? Por detalhes, troca de documentos já aconteceram. Ele me explicou o seguinte: Veneiro, é assim que funciona. O Flamengo vai vender o Lohan por 8 milhões de euros, conforme a mídia está dizendo. O Madureira ainda não foi notificado oficialmente sobre isso. O Madureira é dono de 30% do atleta, ou seja, tem direito a 30% dos 8 milhões de euros. E futuramente, esses 20%, o Madureira vai ter direito a 30% da venda dos 20%, entende? É assim que funciona, foi assim que o Elias, presidente do Madureira, me explicou.
Vene, mas você acha que o Flamengo vai entregar os 30% ao Madureira? Não. Eu acho que o Flamengo vai negociar com o Madureira para morder uma quantia bem maior desses 30% que o Madureira tem direito. Isso acontece, tá? Isso acontece, isso não seria nenhum absurdo. Inclusive, eu estou falando isso porque eu acho que vai acontecer, porque já aconteceu várias vezes, inclusive com o próprio Flamengo. Não acontece só no Flamengo. Então, é assim que funciona. Outro assunto importante. O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do goleiro Léo Nanete, que inclusive está relacionado para esse jogo contra a Portuguesa. Ele é destaque da categoria de base, é visto como joia mesmo, tem 17 anos. Esse ano está sendo relacionado para o elenco principal em várias oportunidades, fez parte do grupo da pré-temporada nos Estados Unidos. Dizem que ele se destacou bastante durante esse período lá nos Estados Unidos. A diretoria vai dar mais 5 anos de contrato para ele. O contrato atual dele acaba em dezembro de 2026, mas aí supondo, ele vai renovar agora, vai começar a valer agora esses 5 anos, então 25, 26, 27, 28, 29, seria até o fim de 29. O Felipe Luiz foi treinador dele no Sub-17, no Sub-20, gosta demais do jogador. Inclusive o Felipe Luiz, quando foi falar para o José Boto sobre esse atleta, o José Boto também já conhecia por mapear mercado, a gente sabe que ele é especialista nisso. Então tem um aval de todo mundo aí, e para mim é um baita acerto do Flamengo renovando o contrato, dando uma valorização para esse jogador, e a multa rescisória dele vai para 70 milhões de euros. Vou contextualizar toda a situação. No primeiro momento, Pulgar havia dito para a diretoria do Flamengo, para a nova diretoria do Flamengo, inclusive não foi para a antiga não, para a nova diretoria do Flamengo, que não gostaria de renovar, gostaria de ficar no Flamengo até dezembro, cumprir o contrato dele e depois ir embora. Tanto é que o André Cury deu entrevista aqui para a gente dizendo que trouxe uma proposta do Rennes da França, clube do São Paulo. São Paulo pediu a contratação dele, 4,5 milhões de euros. O Flamengo negou, beleza, ele não quer renovar, mas vai ficar aqui até dezembro, porque é um jogador importante. Inclusive, no período que o Flamengo esteve lá nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada, o outro empresário do Eric Pulgar, o Fernando, que inclusive é chileno, toma conta da carreira do Pulgar há muito tempo, se reuniu com o José Boto lá nos Estados Unidos. Isso foi o próprio André Cury que me disse. E lá o Fernando também afirmou ao José Boto que o Pulgar não gostaria de renovar o contrato dele. Beleza. O tempo passou, o Flamengo, ok, mas a gente não quer te negociar agora. Você é um jogador importante, você vai ficar aí até dezembro. Agora, o que aconteceu? Os representantes do Pulgar, André Cury e Fernando, procuraram o Flamengo e falaram: olha só, o Pulgar está mudando de ideia, o Pulgar quer renovar o contrato dele, vamos reabrir aqui uma negociação? Vamos conversar? O Flamengo falou: beleza, vamos conversar. Ou seja, o Pulgar levantou a bandeira branca e falou: olha só, eu topo renovar. Mas é óbvio que agora vai abrir uma negociação para renovar o contrato. O Flamengo tem o desejo de renovar o contrato do Eric Pulgar. O Felipe Luiz é apaixonado pelo Eric Pulgar, gosta muito do futebol dele. Agora eles vão conversar. Lá no Flamengo me garantiram que ainda não teve uma reunião, teve essa conversa por telefone, provavelmente com José Boto, que é quem está comandando toda a situação do departamento de futebol do Flamengo. Me garantiram isso e em breve os empresários devem conversar com o Flamengo. O que eu sei é, André Cury, um dos empresários do Eric Pulgar, está na Europa porque está resolvendo a venda de um outro jogador, do Cauã Elias, do Fluminense. Está indo para o Shakhtar. Então o André Cury está resolvendo essa situação. O Fernando, quem está tratando, está de frente, digamos assim, na situação do Eric Pulgar, mas a tendência é que eles voltem a conversar em breve, ou seja, o Pulgar deu esse, digamos, sinal verde, ou a bandeirinha branca, falou: olha só, mudei de ideia, topo renovar, vamos conversar, o que não quer dizer que vai renovar. Eu acho que vai, tá? Eu acho que vai, porque o Flamengo quer, Felipe Luiz é apaixonado nele, se o Pulgar de fato quiser renovar, vai renovar, vão chegar a um consenso e eu acho que está certo. É melhor para todo mundo, até para o Pulgar, é melhor para o Flamengo. Quer dizer, quem sou eu para dizer o que é melhor para o Pulgar, né? De repente tem alguma situação de família, porque ele teve um problema extremamente particular, digamos assim, envolvendo uma outra pessoa da família dele num período aí, mas graças a Deus parece que está tudo certo agora. Porém, quem sou eu para dizer, repito, o que é melhor para um jogador? Mas eu, no lugar dele, eu ficaria no Rio de Janeiro sem sombra de dúvida.
Eu defendo essa tese, gente. Morar no Rio de Janeiro, ganhando bem, jogando no melhor elenco do futebol brasileiro, que é o Flamengo, estrutura, salário em dia, não tem atraso, Rio de Janeiro, disputando título, visibilidade. Eu, particularmente, não pensaria em outra coisa. Mas quem sou eu para dizer o que é melhor para um jogador, ainda mais sendo um jogador estrangeiro, chileno, morando fora do seu país. Vamos agora falar sobre as fake news. E eu não vou ler o nome da pessoa, porque eu tenho certeza que essa pessoa quer ganhar visibilidade, notoriedade. A pessoa escreveu assim em suas redes sociais: os empresários do Everton Cebolinha, vírgula, autorizaram, primeiro, não separa sujeito de verbo com vírgula. Os empresários do Everton Cebolinha autorizaram intermediários a buscar propostas para a próxima janela. Isso aqui foi tratado como um absurdo pelos empresários do Everton Cebolinha. E por que eles trataram como um absurdo? Isso aqui viraliza, se torna verdade. Aí o Cebolinha vai, joga mal, ou perde um gol feito, ou perde um pênalti. Vão achar que é por causa dessa situação que é mentirosa. Os empresários do Everton Cebolinha me garantiram, Venê, isso é mentira. E com todo respeito, um dos empresários do Everton Cebolinha nada mais, nada é que o Juliano Bertolucci. Vocês acham que ele precisa autorizar intermediários a buscar proposta? Ele, Juliano Bertolucci, um dos caras que mais faz negócio no mundo do futebol. Gente, isso aqui eu caracterizo como sacanagem com o torcedor. Porque teve gente acreditando, me mandando mensagem desesperada. Por que eu falo isso? Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives, em palestras, em faculdade. Eu já fui torcedor consumidor e eu ficava revoltado quando eu li uma coisa e essa coisa acabava não acontecendo. Às vezes nem é culpa do jornalista. Eu vou dar um exemplo, época de lance, vai e vem. Eu sempre comprava o jornal Lance, eu comprava o jornal todo santo dia e ficava lendo na aula. Errado, não repita isso, tá? Não repita isso. A aula é para prestar atenção. E tinha lá sempre a época de vai e vem. Riquelme, Batistuta no Flamengo. Eu ficava esperando, ansioso. No fim das contas veio Tuta. Entendeu? Nada contra o Tuta, que fez gols importantes no Flamengo. Mas isso aqui é um absurdo, gente. É absurdo. Isso aqui eu tenho certeza. Nenhuma fonte passou isso aqui para ninguém. Não faz o menor sentido. O menor sentido. Aí ele vai e bota um grupo de intermediários, vírgula, autorizado pelo empresário do volante Gerson, vírgula, viajam até a Espanha, vírgula, para conversar com Florentino Pérez, vírgula, para fazer uma proposta ao Flamengo. Gente, o Gerson, para mim, foi o melhor jogador do futebol brasileiro em 2024. Todo mundo que me acompanha sabe disso. Mas sabe qual é a chance hoje do Real Madrid contratar o Gerson? Gente, é zero. Nem nada contra o Gerson. Idade avançada, tudo isso. E outra, um grupo de intermediários autorizado pelo empresário do volante. Gente, o empresário do volante Gerson é o Carlos Leite, que também é um grande empresário. Todo mundo aqui conhece, eu tenho certeza disso, ou pelo menos já ouviu falar. Você acha que o Carlos Leite vai autorizar um grupo de intermediários? Pô, gente, não dá para levar isso a sério, cara. E eu lamento muito, porque é óbvio que o torcedor vai ler isso aqui e vai acreditar. Eu, nos meus tempos de 15 anos de idade, eu acreditaria. Agora, hoje, entendendo como é que funciona o mercado da bola, futebol, enfim, tendo relação com empresários, com dirigentes, pô, gente, eu olho isso aqui, eu começo a rir, porque é um absurdo. E repito, isso é sacanagem com vocês, torcedores do Flamengo. Quem sou eu para virar para você e falar assim, olha, não acompanha tal pessoa? Não, você tem o direito de você acompanhar quem você quiser. E ainda bem, tem vários jornalistas, vários programas, de vários gostos, de vários jeitos. Tem de tudo. Você acompanha aquilo que você quiser. Mas vamos filtrar um pouquinho, tá? Vamos filtrar um pouquinho. O Flamengo acaba de dar um passo importante em relação à maior tragédia de sua história. Depois de 5 anos, o clube finalmente chegou a um acordo com a última família das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. A família do goleiro Christian Esmério, que ainda buscava na justiça uma indenização justa, finalmente encontrou um desfecho. O que mudou na postura do Flamengo?
O que representa esse acordo para os familiares? E como a torcida continua mantendo viva a memória dos 10 garotos do Ninho? Fica com a gente até o final para entender tudo. O Flamengo anunciou na noite desta terça-feira que celebrou um acordo com os pais do goleiro Christian Ismério, encerrando a última pendência judicial relacionada ao incêndio de 2019. Christian tinha apenas 15 anos, defendia as categorias de base do clube e era visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro quando perdeu a vida na tragédia. Até o momento, ninguém foi responsabilizado criminalmente pelo ocorrido, o que sempre gerou revolta entre os familiares das vítimas e a torcida rubro-negra. Os advogados da família destacaram que houve uma mudança de postura do Flamengo, especialmente após a eleição do novo presidente Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP. Em nota oficial, os representantes legais da família Ismério elogiaram essa nova abordagem do clube, afirmando que o Flamengo reconheceu que a tragédia vai muito além das questões financeiras e que era necessário honrar a memória do jovem atleta. No ano passado, a Justiça havia determinado que o Flamengo pagasse 2,82 milhões de reais de danos morais aos pais de Christian, além de 120 mil reais ao irmão e uma pensão mensal de 7 mil reais até 2048 ou até o falecimento dos genitores. No entanto, a família pedia um valor maior, 5,2 milhões de reais de indenização, além de uma pensão total de 3,9 milhões de reais. Desde o início do caso, houve muitas divergências sobre os valores. A Câmara de Conciliação sugeriu uma indenização de 2 milhões de reais e uma pensão de 10 mil reais por família, mas a maioria dos familiares não aceitou a proposta inicial, buscando compensações mais justas. Com esse novo acordo, os detalhes financeiros não foram divulgados, mas é um fato que o Flamengo e a família Ismério finalmente chegaram a um consenso. Desde 2019, a torcida do Flamengo nunca deixou que os garotos do Ninho fossem esquecidos. Em todo minuto 10 das partidas, a nação rubro-negra canta em luto pelas vítimas, reforçando que a memória dos meninos permanecerá viva para sempre. Além disso, o clube inaugurou uma capela ecumênica no CT do Ninho do Urubu em 2022, como forma de prestar homenagem às vítimas e suas famílias. Todos os anos, no dia 8 de fevereiro, o Flamengo organiza uma missa em memória dos garotos. Alguns pais ainda comparecem a essas cerimônias, mantendo vivo o legado de seus filhos. Recentemente, a jornalista Daniela Arbex lançou o livro Longe do Ninho *, que detalha toda a tragédia, suas consequências e a luta das famílias por justiça. No Museu do Flamengo, na Gávea, também havia um espaço dedicado aos meninos, mas essa homenagem foi retirada após a reforma do local, o que gerou críticas de parte da torcida. Com o acordo fechado, o Flamengo encerra uma das últimas pendências jurídicas envolvendo a tragédia. Em nota oficial, o clube afirmou que não há dinheiro no mundo que possa aplacar a dor pela perda de um filho ou de um irmão, mas que continuar na justiça poderia impor ainda mais sofrimento à família de Christian Ismério. A decisão da nova diretoria de resolver esse caso o mais rápido possível mostra que é uma tentativa de adotar uma abordagem mais humana. No entanto, a falta de responsabilização criminal ainda deixa uma grande ferida aberta. Afinal, até hoje ninguém foi punido pelo incêndio que tirou a vida de 10 jovens promessas do Flamengo. O acordo com a família de Christian Ismério marca um capítulo importante na história dessa tragédia, mas não significa que o caso será esquecido. A luta das famílias por justiça ainda continua, e a torcida do Flamengo segue prestando suas homenagens, garantindo que esses meninos jamais sejam apagados da memória do clube. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo demorou para resolver essa questão? O clube está no caminho certo ao adotar uma postura mais empática. E como a nação pode continuar honrando a memória dos garotos do Ninho? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre o Mengão.